Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos partir da página 182, certinho? Reservatórios de águas superficiais e subterrâneos. Vamos lá acompanhar a leitura? Em nosso país, também é muito comum o uso de águas subterrâneas, ou seja, aquelas que estão debaixo da terra. Os reservatórios são formados pela água das chuvas que entra no solo e se acumula em diferentes profundidades. Para a exploração dessas águas subterrâneas, é necessária a perfuração do solo e a construção de um poço de água, tá? E aí vocês podem observar a imagenzinha de um poço, né? E no glossário, a definição de poço de água, né? Buraco feito no solo utilizado para a captação de água. E abaixo nós temos o seguinte: observe na ilustração os tipos de poços encontrados no Brasil, né? E aí a gente vê o poço escavado ou caipira, geralmente na zona rural, escavado artesanalmente, né? E é um poço raso e é mais sujeito à contaminação, por ser mais raso. Aí tem ponteira ou semi-artesiano, que também geralmente é encontrado na zona rural, né? Escavado com ferramentas simples, certo? Ele é um poço raso, porém, ele já é captado, a água já é captada com a bomba elétrica. E nós temos o poço tubular ou artesiano, tá? Que geralmente é encontrado na zona urbana. Escavado com sonda mecanizada. É um poço mais profundo, tem a proteção sanitária, pode ter revestimento tipo rocha, né? E utiliza bomba elétrica para a captação da água, ok? Vamos lá, com a lupa na mão. Encontre uma pessoa que faça ou que já tenha feito uso da água extraída de um poço e faça a ela as perguntas a seguir, tá? Por que você fazia ou faz uso de água de poço? A água do poço era ou é suficiente para o uso diário? Em sua opinião, a água que passa pelas estações de tratamento é diferente da água do poço? Explique, tá? Então você vai fazer essas 3 perguntinhas a uma pessoa que já tenha utilizado esse tipo de água, tá? Perguntar aí um tio, um vizinho, ou então o papai ou a mamãe, tá? A avó, o vô, enfim. Vamos lá. Dependendo do local, a água pode ter origem em um reservatório subterrâneo mais profundo chamado aquífero. Os aquíferos são grandes reservas de água no lençol artesiano, que estão localizados em grandes profundidades. Por isso, são necessários muitos equipamentos de perfuração e tubulações para extrair a água do solo. Observe a ilustração a seguir, tá? E aí a gente vê a ilustraçãozinha de um aquífero, tá? Que ele pode estar presente tanto na zona urbana quanto na zona rural e é escavado com sonda mecanizada, tá? E abaixo a gente vê, né, as características: menos sujeito à contaminação, depende da formação natural e física do terreno, é muito profundo, né? E quando encontrado, a água é captada com bomba elétrica, tá? Vamos para a página 184, água na agricultura. Você sabia que a grande parte dos alimentos que você come diariamente usa água em seu processo de produção? Essa água é chamada de água virtual. E aí, para saber mais, nós temos o que é essa água virtual, né? Vamos saber o que é isso? O que é água virtual? É a quantidade de água gasta para produzir um bem, produto ou serviço. Ela está embutida no produto, não apenas no sentido visível, físico, mas também no sentido virtual, considerando a água necessária aos processos produtivos. É uma medida indireta dos recursos hídricos consumidos por um bem, tá? E a gente vê. Agora observe alguns produtos produzidos pela agricultura e responda: você já consumiu ou vai consumir água virtual hoje? Se sim, muita ou pouca, tá? E a gente vê o alface, né? Geralmente 250 litros por quilo, né? Que é para lavar o alface, para aguar o alface. O arroz, né? 2.500 litros por quilo, que é justamente na plantação, né? Na higienização desse arroz. A batata, 1.040 litros por quilo. A laranja, 150 litros por quilo. O chocolate e cacau, 17.000 litros por quilo. E a banana, 160 litros por quilo, tá? Então, hoje eu já consumi, certo? Aí a banana e a laranja. E vocês, consumiram o quê? Vamos lá? Além disso, a agricultura e a pecuária são as atividades humanas que mais utilizam água em sua produção. Observe alguns dados comparativos no infográfico a seguir, tá? E aí a gente vê o infográficozinho
embaixo. Quem usa mais água, né? A agricultura e a pecuária usa 82,8%, a indústria 6,7% e o abastecimento urbano 10,6%. Né? A gente vê claramente que a agricultura e a pecuária usa bem mais água. Durante muitos anos, a agricultura foi realizada sem levar em conta os problemas causados à água. Um problema muito comum até os dias de hoje decorre do uso de agrodefensivos, como agrotóxicos e fertilizantes, sem o planejamento adequado, né? E a gente vê o glossário dando a definição de agrotóxicos e fertilizantes, tá? Que vocês podem realizar a leitura. Quando os agrotóxicos e fertilizantes são aplicados sem planejamento, podem se acumular no solo, ser carregado pela água das chuvas e contaminar os rios. Além disso, outro problema está relacionado ao grande desperdício de água, principalmente pelo uso de técnicas de irrigação inadequadas. Observem a imagem de satélite a seguir em um deserto da Arábia Saudita, tá? E aí a gente pode visualizar, certo? Essa imagem de satélite tá no deserto, tá? E os pontos em verde são as plantações que eles fazem lá. Vamos para a página 186. Ainda persistem outros problemas ambientais relacionados à atividade agrícola que precisam ser reduzidos, sendo um deles o desflorestamento, tá? O desflorestamento faz com que o solo fique exposto e, com as chuvas, seja facilmente carregado para dentro dos rios, gerando o processo de assoreamento, que é quando o leito de um rio se torna mais raso por causa do acúmulo de detritos. Por isso, a manutenção das matas ciliares é fundamental. As raízes dessas matas mantêm o solo úmido e firme, evitando que o movimento das águas carregue esse solo. Além disso, a mata ciliar filtra a água da chuva, evitando que a enxurrada traga o solo, né, para dentro dos rios e córregos. Observe a ilustração. E aí a gente pode observar, gente, a diferença, tá, de uma área com a mata ciliar e de uma área sem a mata ciliar, tá? Na primeira imagem, né, a gente observa aí. A água das chuvas vai levando a terra solta, tá? Áreas desflorestadas, o rio vai sendo soterrado, tá? Esse solo, ele vai vindo, né? Vai entrando no rio, vai ficando, se acumulando ali na parte de baixo e vai ficando soterrado, tá? Vai ficando mais raso. E a mata filtra, né, a água da chuva e o rio consegue fluir. E as raízes seguram a terra, tá? Porque como as raízes são profundas, ela segura esse solo no chão. Então, quando chove, tá? Esse solo não sai sendo arrastado pela água da chuva, tá? Se mantém ali firmezinho. Página 187. Outro fator que pode comprometer as nascentes e os cursos de água é a agricultura praticada em terrenos com grande declividade. Quando o terreno apresenta essa característica, faz com que a água da chuva escorra superficialmente com maior velocidade e assim acaba por carregar partículas do solo para locais. Esse processo chama-se erosão, tá? Declividade, gente, é um terreno inclinado, certo? Assim, ladeirado, tá? Para evitar essa situação, foram desenvolvidas técnicas de plantação que buscam minimizar os efeitos da água em áreas com grande declividade. Observe a tabela a seguir, tá? E aí nós temos uma tabelazinha com as técnicas de plantação. Curvas de nível, terraços e plantio direto, tá? Curvas de nível. O plantio é feito em curvas de acordo com a declividade do terreno. Isso faz com que a água das chuvas perca a velocidade e se infiltre no solo com maior facilidade. Terraços. O plantio é feito em escadas, com o mesmo objetivo das curvas de nível, ou seja, reduzir a capacidade da água da chuva em transportar o solo. É bastante utilizado em áreas muito íngremes na Ásia. Plantio direto. O plantio é feito sobre os restos da cultura anterior. A palha que se acumula na superfície do solo reduz o impacto da água da chuva, tá? Então, nós temos essas três técnicas de plantação para evitar a erosão, né, desse solo e, consequentemente, venha prejudicar a água, tá? Vamos lá, página 188. Aprender brincando, tá? Nós temos aí uma noticiazinha, certo? Vocês vão realizar a leitura, mandar um áudio para a tia lendo isso aqui e, em seguida, vai responder, tá? Ó, explique nas linhas a seguir porque as árvores são importantes para a manutenção dos rios
E o segundo, agora que tal montar sua árvore? Vá na página 25 do material de apoio, você vai encontrar instruções de como fazê-la. Ok, meus amores? Pois bem, tá? Agora nós vamos para as fichas de atividade, página 97 a 100, tá? 97 a 100, vamos lá? Diz o seguinte, complete as lacunas do esquema que ilustra a mudança de estado físico da água. Para isso, utilize as palavras que estão no box. Nós temos aí, né? Líquido, gasoso, sólido, quente e frio, tá? Então, vocês vão colocar aí onde é que está o sólido, onde é que está a água em estado líquido, a água em estado gasoso, né? E onde está o quente e onde está o frio. Segundo, complete os espaços com o estado da água correspondente. Em temperatura ambiente, a água é encontrada em estado... Quando resfriamos muito a água, ela passa para o estado... Quando o sol bate a tarde inteira em uma poça de água até ela secar, a água passa do estado líquido para o estado... Certo? Página 98. Complete a cruzadinha sobre o ciclo da água. Aí tem aí, gente, ó, origem da água que abastece os reservatórios, nome dos corpos de água que escorrem superficialmente em direção às partes mais baixas do relevo. São os maiores reservatórios de água líquida que alimentam o ciclo da água. É a fonte de calor natural para o ciclo da água. São responsáveis por levar o ar úmido para as regiões continentais. Uma florestal pode armazenar grandes volumes de água. Quando a precipitação ocorre com a água se apresentando em estado sólido. São formadas pelo esfriamento do vapor de água na atmosfera. A água da chuva que se infiltra no solo é conhecida como água, certinho? Vocês vão tentar preencher aí a cruzadinha. Lembrando que a tia vai deixar a correção, tá? No final da aula, mas tenta responder sozinho. Vamos lá. Página 99, olha só. A água é um recurso natural fundamental na vida das pessoas. No espaço a seguir, crie um desenho para representar a importância da água para os seres humanos, tá? Vocês vão produzir esse desenho que está pedindo. E na página 100, encontre palavras que significam elementos de uma rede de drenagem. Depois complete as frases corretamente com essas palavras, tá? São 4 palavrinhas aí. Aí, letra A. A é o ponto onde um rio começa. B. A é o ponto onde o rio termina. Pode ser em outro rio, em um lago ou no mar. C. Curso para onde as correntes afluentes fluem. Letra D. Curso de água que deságua no rio principal. Certinho, meus amores? Então, por hoje é só, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao conteúdo ou alguma atividade, é só entrar em contato com a tia, tá? Manda mensagem lá no WhatsApp que eu respondo e tiro a dúvida de vocês, tá? Não esquece de mandar as fotos de atividade também, viu? Grande beijo, meus amores, e até mais. Tchau!